Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu quero gravar um vídeo aqui para a gente conversar um pouco sobre redes sociais. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Juliano e aqui nesse canal eu tenho como objetivo compartilhar informações, conhecimento, tudo isso de um modo simples, sem grandes distrações, rodeios, tentando fugir um pouco dessa superficialidade que o mundo está inserido atualmente. E para falar em redes sociais, eu quero começar com um texto. Ele é curto e provocante, mas que diz muito a respeito do tão caótico e perigoso que as redes sociais se tornaram em nossa vida. Nós, que já somos adultos, estamos, de certo modo, viciados, e literalmente, tem muitas pessoas que estão viciadas e perdidas em redes sociais, no conteúdo superficial, efêmero. Então imagine como as crianças, que são seres mais frágeis e vulneráveis do ponto de vista psicológico, racional, de desenvolvimento cognitivo, como elas estão sendo afetadas de modo tão grave. Se nós adultos estamos inseridos nessa problemática com tanta dificuldade e nos vemos sem saída em meio a esse vício, como então as crianças estão perdidas nesse meio se adultos não fizerem algo para controlar esse acesso desmedido? Olhem só o que o vice-presidente do Facebook ele acabou dizendo. Ele falou que os efeitos do Facebook são tão negativos que seus próprios filhos não têm permissão para usar essa merda. Não estou inventando, está escrito aqui. E Tony Fadell, co-inventor do iPhone, ele falou o seguinte: eu com frequência acordo suando frio e pensando, o que foi que nós pusemos nesse mundo? Eu não acredito que o problema é a tecnologia. A tecnologia não é o problema, ela torna a humanidade mais eficiente, o mundo se tornou mais prático devido à tecnologia. O que acaba prejudicando a humanidade são os próprios seres humanos. Nós, humanos, somos o problema. Porque com a nossa consciência tão limitada, com o nosso ego tão apequenado, pensamos apenas no nosso próprio eu, na ganância, no dinheiro e nos esquecemos de coisas que têm valores maiores do que isso. A tecnologia em si ela só nos traz benefícios, mas quando a utilizamos de um modo negativado, de um modo egoísta, de um modo mesquinho e narcisista, tendemos a acabar destruindo princípios que deveriam nortear uma boa conduta humana. Eu trouxe aqui alguns apontamentos para que a gente possa estar pensando juntos nesse tocante, nessa pegada que vai ser hoje simples assim, mas é sobre a tecnologia. Quando nós usamos o celular, dificilmente nós pensamos em toda a engenharia que está orquestrada nesse equipamento. Quando ela surgiu, quando os celulares surgiram lá em 2007, com o advento dessa tecnologia se tornando mais acessível às pessoas, o aparelho em si não foi o problema, mas sim os aplicativos que começaram a surgir em grande número. Se a gente for observar os gráficos de alguns estudos que foram publicados, foi de 2007 em diante que as linhas de ansiedade começaram a disparar. Foi daí em diante que a ansiedade disparou no mundo todo, e não é aleatório e algo que possa ser ditado ao acaso. Teve um porquê, pois a nossa dispersão aumentou, a nossa comparação aumentou, e hoje nós nos pegamos rolando muito tempo em redes sociais que acabam nos causando essa sensação de que estamos ficando para trás, de comparação, de que devemos estar sempre atualizados, que devemos ter o mundo e as informações no controle, na palma das nossas mãos. E esquecemos de que vivemos em um mundo que é feito de ciclos. É só observarmos a natureza, ela é composta por ciclos. E sempre que tentamos acelerar um processo que seria de uma cadência natural, acabamos ficando ansiosos, porque, como eu já disse em um vídeo passado, nós não somos máquinas e temos nosso próprio ritmo e nosso próprio tempo. E eu quero falar sobre um cara que vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas ele se chama Asa Raskin.
ou Asa Raskin, não sei a pronúncia correta. Foi esse cara que inventou a rolagem infinita das telas. Se vocês não sabem, no passado, quando você começava a acessar algum site, você chegava no fim daquele site e então você tinha um tempo para pensar, bom, terminou a página. Será que eu continuo navegando? Eu clico na página seguinte ou eu vou respirar um ar puro, vou me alimentar? Não sei, aí fica a critério de vocês. Então esse cara chamado Asa Raskin, ele pensou, poxa, se eu conseguir implementar aqui um sistema onde as pessoas elas não vão ter tempo de pensar em fazer outras coisas, mas sim ficar apenas rolando a página sem fim, isso vai sabotar a mente delas para que passem horas e horas, minutos e minutos, aqui dentro das redes sociais. Quando esse sistema foi implementado, ele funcionou tão bem que hoje você consegue ver, se eu não me engano, primeiramente no Facebook ele foi utilizado, mas hoje em todas as redes sociais existe um scroll infinito, que é a rolagem infinita de páginas. Você passa um tempão ali, aquilo te vicia, suga a tua energia, e você nunca chega ao fim, porque esse é o objetivo das redes sociais. Grudar a sua atenção, segurar sua atenção ali o máximo de tempo possível, porque é assim que eles ganham dinheiro, prendendo a sua atenção. Percebam o seguinte, essas redes sociais, elas não cobram uma mensalidade de você, porque o jeito que elas faturam é diferente. Talvez vocês não se lembrem, mas alguns anos atrás teve a repercussão mundial quando houve o vazamento de muitos dados do Facebook. E lá, nesse vazamento de dados, havia as informações de milhares ou milhões de pessoas, se eu não me engano. E a pergunta foi como eles tinham acesso a tantas informações. Até aí ninguém imaginava que tudo que você digita, tudo que você escreve, o Gmail, por exemplo, todas as informações e os e-mails que você troca, aquilo fica, não é sigiloso. Existe um banco de dados que sabe tudo, aonde você clica, com quem você conversa. Essas informações são valiosíssimas. Por isso que não é preciso pagar uma mensalidade para usar uma rede social, porque o que é mais valioso são as informações, os rastros que você deixa pela internet. O que é feito com essas informações? Elas são vendidas para grandes anunciantes. Esse banco de dados que você deixou, que é conhecido por rastro, esse rastro ele é vendido, ele é comercializado para grandes corporações que pagam muito dinheiro para ter acesso. Então não é à toa e não é aleatório que essas informações chegam até você em forma de anúncios. Eles sabem, até engraçado dizer isso, mas as redes sociais elas te conhecem melhor do que você mesmo. Instagram, uma das redes sociais mais usadas no mundo. Você já percebeu que todos os vídeos que você assiste, eles continuam sendo compartilhados na sua timeline com base naquilo que você clica? E que não é aleatório? São seus gostos que voltam a você em formato de vídeos. Um exemplo de algo que não cobra mensalidade. O Google Maps, ele não cobra mensalidade. E um serviço tão eficiente como esse, por que ele não cobra valor nenhum? Você já se perguntou? Porque é de graça? É simples, as informações que ele coleta de você, os locais que você frequenta, os locais que você viaja, os estabelecimentos que você mais gosta de ir, essas informações elas são vendidas e depois elas voltam a você em forma de anúncios. Alguns chegam a ser curiosos. Você está lá na rede social navegando e vem um anúncio muito específico sobre algo que você nem imaginava que você queria comprar, mas aquilo chega e desperta um gatilho em ti. Algumas vezes parece até teoria da conspiração de que eles estão ouvindo aquilo que você quer, aquilo que você gosta de tão certeiro que é as informações que eles chegam por meio destes anúncios.
E para finalizar, eu quero fechar aqui com um tópico que a grande questão que envolve tudo isso para nós, pessoas que buscam uma vida mais tranquila, mais equilibrada, fugindo dessa loucura de redes sociais, de dispersão, de comparação, voltando mais para a natureza, mais para o autêntico, mais para o lado humano, não é a questão do dinheiro que está envolvido tudo isso, é a questão da nossa liberdade. É a questão da autenticidade, de retomarmos o controle, e o controle vem por meio da consciência, porque se não tivermos consciência de como eles agem perante a nós para roubar a nossa atenção, nós não podemos nos defender e não temos técnicas e artimanhas nenhuma para conseguir burlar esse sistema que foi projetado desde o início para tirar seu foco, tirar sua atenção, tirar os minutos, que é algo que não volta, sua vida não volta, ela só passa. E ela tem um tempo que vai diminuindo. Então aproveite o máximo que você puder desse tempo, se libertando dessa dispersão que não agrega em nada. E aí vai a receita de bolo, de tão simples que é, chega a ser algo engraçado. A maioria das pessoas se perderam hoje na caminhada porque não conseguem mais cultivar princípios básicos, que chega a ser engraçado, que é o que? Exercício físico, uma boa alimentação, leitura, um hábito da leitura, pelo menos 15 minutos diário e, se possível, e olha, tem que usar o termo se possível, é luz do sol. Ter um mínimo contato com luz do sol. E sei que muitas pessoas hoje vivem trancadas dentro de casa devido ao trabalho, em apartamentos, em prédios, em arranha-céus e não conseguem mais ter esse contato com o que é natural, como vocês conseguem observar aqui. Se a gente voltar a fazer o básico, o exercício físico e uma boa alimentação, tomar água, hoje as pessoas não tomam água, infelizmente é algo tão simples, mas que aumenta o nosso foco, aumenta a nossa capacidade cognitiva. São coisas básicas. Primeiro, ter consciência de tudo que as redes sociais fazem para tirar nosso foco, a nossa atenção, eliminar essa dispersão e voltarmos a nossa atenção real para a vida do aqui e do agora. Essa seria a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.